Que a paz de Deus esteja conosco. Boa noite aos que estão presentes e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso sentimento de gratidão. A diretoria da casa continua com a campanha dos alimentos. E aqui até faz uma observação, agradecendo todos aqueles que estão contribuindo, porque graças à cooperação de todos, nós estamos conseguindo ampliar para auxiliar muito mais famílias. E também a campanha das fraldas descartáveis infantis. Todos aqueles que puderem nos ajudar, muito agradecemos. E um convite aos psicólogos que têm um tempinho lá na sua agenda para poder fazer um trabalho voluntário aqui nesta casa. Aqueles que puderem, entrem em contato com a Edna, às terças-feiras e sextas-feiras à noite, às 19 horas. E às terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Lembramos que é dando que nós recebemos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por estarmos nesta casa e na linguagem silenciosa do nosso coração, vamos conversar com o Mestre Jesus Cristo, pedindo a saúde para o nosso corpo físico e o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E para que essas nossas vibrações sejam também extensivas a todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos leitos de dor, perambulando pelas ruas, na orfandade, nos presídios, enfim, aqueles que mais precisam e que muitas vezes são esquecidos, espíritos encarnados e desencarnados. E em pensamento, nos acompanhe nesta oração. Oração pelo Brasil. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave, pelo qual passa o povo brasileiro e a humanidade inteira, faze com que os ensinamentos dos Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós comente a discórdia e a desunião, que nas lutas da vida as nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do amor. Que nossas críticas ferinas sejam transmitidas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas do cenário político sejam um convite à reflexão, e o que refletir traduz a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia consciente. Eurípides Barçanufo. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu a 2 de abril
de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Aos 5 anos de idade, a sua mãe fez a passagem para o mundo espiritual. E por conta das dificuldades financeiras, seu pai distribuiu todos os filhos para serem criados pelos amigos ou familiares. E Chico Xavier ficou sob a tutela de sua madrinha, uma pessoa de índole má, maltratava Chico, chegando muitas vezes a enfiar um garfo em seu ventre. Não entendia a sensibilidade e a ilustre mediunidade que já aflorava em Chico Xavier desde a tenra idade. Certa feita, obrigou Chico a lamber as feridas do seu sobrinho, alegando que era uma simpatia. E por incrível que pareça, ele ficou curado. Chico chorava, não entendia, não compreendia o porquê de tanta maldade. E chorava, só que fazia as suas orações e a sua mãe em espírito vinha consolá-lo, dizendo: Chico, tenha paciência, tudo passa. De fato, depois de 4 anos, seu pai se casou novamente. E por exigência desta esposa, ele trouxe todos os filhos, reuniu-os, formando a nova família. E esta senhora, Dona Cidália, a madrasta, era uma pessoa generosa, compreensiva, que tinha o conhecimento da vida espiritual e entendia o porquê todas as ocorrências de Chico Xavier, a comunicação que ele tinha com o plano invisível. Foram um período de grande tranquilidade para Chico Xavier, que lhe tinha todo o apoio, todo o carinho, toda a atenção. Até os 17 anos, quando Dona Cidália desencarnou. Mas antes chamou Chico e pediu que ele cuidasse de todos os irmãos, que não permitisse que eles se separassem, porque esta era também uma missão. E assim Chico fez. Só que ele já começou a mediunidade da psicografia e publicou o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, contendo 256 poemas, retirados de poetas e de outras celebridades que passaram aqui pelo plano terrestre e já estavam em outras dimensões. E com a venda desse livro, ele doou à Federação Espírita para a divulgação do Espiritismo. Escreveu cerca de 400 livros. E tudo o que ele arrecadava era em benefício das famílias necessitadas. Aos 70 anos, ele se dedicou exclusivamente à caridade. Não ficou com um tostão. Tudo o que conseguia, ele
transmitia, ele favorecia aqueles que mais necessitavam. Desencarnou com 92 anos, no ano de 2002, quando o Brasil estava na maior euforia, os brasileiros contentes, alegres, pela conquista do troféu da Copa do Mundo de Futebol. Foi encontrado em seu quarto pelo filho adotivo. Teve uma parada cardíaca. Exemplo de dedicação, de renúncia, de prática do amor ao próximo, que são características da reflexão do tema da nossa noite. O verdadeiro homem de bem, que está registrado na questão 918 do Livro dos Espíritos e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em que diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, da caridade, do amor, na sua maior pureza. Este parágrafo, ele resume, ele sintetiza todo o texto que vem abaixo, unicamente porque contém a grande máxima, o cumprimento da lei da justiça, da caridade e do amor. Recomenda-se que o segredo da felicidade está em proporcionarmos a felicidade ao nosso semelhante. Mas, infelizmente, nós trazemos enraizado no nosso íntimo de que para ser feliz nós necessitamos que o outro nos faça feliz. Há uma experiência de Chico Xavier que ilustra muito bem essa citação. Quando adolescente, ele já começou a trabalhar para ajudar no orçamento familiar. E certo dia, ele acordou meio que atrasado e saiu a passos largos, porque não queria ser colocado, ser descontado, ser apontado como um não obediente à pontualidade. E quando ele estava seguindo, uma mulher à beira da estrada já o esperava, com um papel na mão. Ele pediu desculpa, dizendo que naquele momento ele não poderia atender. Mas, seguindo Emmanuel, o seu mentor espiritual, fez com que ele parasse, voltasse e averiguasse o que aquela senhora precisava. Ele então obedeceu e percebeu que era uma receita médica. Ela queria saber os remédios, a dosagem, como ela deveria tomar aqueles remédios. Ela era analfabeta. E Chico explicou com detalhes, deu toda a atenção e rapidamente seguiu em frente, mais ligeiro possível. E eis que Emmanuel fez com que ele olhasse para trás. E quando ele olhou, ele viu que saiu uma massa branca, fluídica, energética da boca daquela mulher que vinha lá do seu coração em agradecimento.
e que ia unindo no seu corpo físico, fortalecendo as suas células. Foi então que ele entendeu que o serviço de Deus está nos pequenos gestos da gentileza, da amabilidade, da tolerância, da justiça, da doçura e do amor. O homem de bem é aquele que interroga a sua consciência. E era justamente o que Chico Xavier fazia todos os dias. Ao colocar a sua cabeça no travesseiro, ele observava e obedecia às orientações de Santo Agostinho. E procurava fazer uma autoanálise, avaliando o seu procedimento, seus erros, seus equívocos, o arrependimento, para que no dia seguinte ele se tornasse pessoa melhor. E como todos nós, ele também tinha aqueles dias de desânimo, de acabrunhamento, de mágoas. E foi então que ele perguntou ao seu mentor Emmanuel o porquê essas reações tão negativas. E Emmanuel então lhe deu a resposta. O que você pensa que é? Jesus, o grande mestre, saiu aqui do planeta Terra pregado numa cruz. E você, reles mortal, pensa em sair numa carruagem porque conviveu com todos os homens? O homem de bem é aquele que é indulgente para com as fraquezas alheias. É aquele que faz o bem sem esperar nenhum tipo de retribuição, sem nenhum interesse. Não tem preconceito de raça, nem de cor e nem de credo. E aí, um outro fato na vida de Chico Xavier. Quando um deficiente físico, visual, caiu lá do viaduto da Estação Central do Brasil. E foram correndo chamar Chico. E ele prontamente veio socorrer. Pegou aquele homem, levou-o ao hospital, curou as suas chagas. Só que ele precisava de alguém que cuidasse às 24 horas. Porque ele tinha que dar conta das suas tarefas. Ele não poderia deixar os meios que o mantinham também no plano material, era necessário. E ele foi então à comunidade perguntar para um ou outro quem tinha a disponibilidade. E aí apareceram duas mulheres prostitutas. E ele aceitou com um sorriso, embora a maioria o censurava, apontava, injuriava, mas não. E aquelas duas mulheres passaram a cuidar daquele enfermo, assistindo, ajudando. E em breve tempo, ele se recuperou. E neste período em que elas se dedicaram
Uma delas foi trabalhar como ajudante numa tinturaria. E a outra foi fazer um curso de enfermagem e se tornou uma grande enfermeira. A oportunidade foi dada e elas aproveitaram. E assim, Chico foi mostrando a beleza que tem dentro de cada um de nós, as nossas virtudes, em poder atender o outro, em poder se aproximar do outro, em não medir as consequências. Porque a caridade está na frente de todos, está no poder de todos. Uma outra passagem também foi que quando as crianças estavam em período de estudo, de frequentar os bancos escolares, mas como sempre, não havia dinheiro. E a madrasta teve a ideia de fazer uma horta. E assim, com a venda dos legumes, das verduras, ela podia custear o estudo, a compra de material escolar, de uniforme e outras coisas, e manter as crianças na escola. Só que quando se ausentavam da casa, uns para estudar e outros para a venda lá na cidade, perceberam que estava faltando ali nos canteiros, que alguém vinha e colhia. E aí era difícil manter as crianças na escola. E desconfiavam da vizinha. E Chico, então, orou, porque não queria brigas, nem animosidades. E veio, então, a inspiração. Como todos nós também recebemos, e às vezes nós não damos a devida importância. De que deveria chamar aquela senhora, entregar a chave e pedir para ela cuidar de tudo enquanto eles estavam ausentes. Acharam a princípio a ideia meio desconexa, mas obedeceram. E essa senhora veio, entregaram a chave e daí nunca mais faltou nada, porque ela se responsabilizou e ficou feliz pela confiança depositada. E assim, nós poderíamos ficar aqui horas e horas enumerando as características do homem de bem. Mas relembramos a máxima deixada por Allan Kardec, confirmada pelo apóstolo Paulo: fora da caridade não há salvação. E ainda lembramos que o homem de bem, ele tem um caminho longo a percorrer, mas nunca desanimar, porque este caminho também abre os portais da felicidade. Repetindo Allan Kardec, concluímos que o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça, que tem vontade, que tem interesse na sua transformação moral e faz tudo para domar as suas más inclinações, as tentações do mundo material. Paz, luz e amor a todos. Nossos agradecimentos.